Vamos declarar o que nós somos? Pega a sua Bíblia aí, irmãos, e declare comigo, diga assim: eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Hoje eu vou ouvir a palavra de Deus. A minha mente está alerta, o meu coração receptivo. Eu jamais serei o mesmo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Hoje eu quero falar com vocês sobre a mão que abençoa. No Velho Testamento, quando um homem, especialmente um patriarca, estava já com idade avançada e próximo de morrer, era costume chamar todos os filhos para ele impor as suas mãos sobre eles, em especial sobre o filho mais velho, o primogênito. Era uma espécie de transferência de bênção, ou transferência de poder, e também um direcionamento para onde aquela família deveria continuar seguindo. Isso era tão importante que Jacó, ele teve a capacidade de negociar com seu irmão Esaú o direito de primogenitura, e lá, juntamente com sua mãe, forjou a imagem do seu irmão e foi abençoado no seu lugar. A bênção assegurava uma vida vitoriosa. A bênção patriarcal era uma transferência de legado, com favor e abundância. E também a ausência da bênção significava uma vida de luta, de sofrimento, de escassez e de derrota. Então, os filhos ansiavam grandemente por esse momento, o momento do pai impor a mão sobre eles. A mão que os abençoava era, portanto, grandemente aguardada. Alguns aqui no nosso meio já receberam a bênção dos seus pais. Outros nunca tiveram essa oportunidade. Mas se você nunca teve essa oportunidade, não fique triste. Davi, ele também não teve essa oportunidade. Para o seu pai, Davi não passava de um garoto, sem expressão, pequeno, que nunca teria condições de liderar coisa alguma. Davi podia muito bem viver magoado por conta da opinião de seu pai acerca dele. A gente vê isso quando ele se preparou para enfrentar o gigante Golias, como ele foi desprezado pelo seu pai, até mesmo na escolha do futuro rei. O seu pai apresentou todos os outros filhos e fez questão de esconder Davi de Samuel. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando a bênção de Deus está na sua vida, podem tentar te esconder aonde quer que você esteja, Deus vai atrás de você. A bênção, ela vai atrás de você. Mas Davi, ele escreveu no Salmo 139, uma coisa muito interessante, que eu trouxe para ler aqui com vocês. Acompanhe comigo no verso número 5. Disse Davi, o salmista: tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Se a bênção do seu pai natural já é uma grande conquista, você pode imaginar o que é a mão de Deus sobre a gente. Davi diz o seguinte: embora meu pai não tenha me abençoado, Deus, põe a tua mão sobre mim. Jesus, ele colocava as mãos dele sobre as pessoas quando ia curá-las. Paulo também,
impôs as suas mãos sobre Timóteo, e no momento em que ele impôs a mão que abençoa, Timóteo recebeu dons espirituais, qualificações ministeriais. Pais impõem suas mãos sobre os seus filhos para os abençoar. Impor as mãos é um ato profético. Diga comigo, impor as mãos é um ato profético, onde cura, poder, legado são transferidos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Por isso é importante você estar debaixo da poderosa mão de Deus em tudo que você realiza. Quando Deus, o nosso Altíssimo, Ele coloca a mão sobre a nossa cabeça, Ele nos marca com favor. Você então torna-se um homem marcado, uma mulher marcada para vencer, marcado com grandeza, marcado com favor, marcado com vitória, marcado com o sangue precioso do nosso Senhor Jesus. Nada do que os outros fizerem contra você impedirá a bênção de Deus de se cumprir na sua vida. Você crê nisso? É a grande verdade. Nada. Podem fazer o que for, porque você já está marcado, você já está selado com a bênção de Deus. Aqui está a chave. Se as pessoas não podem te abençoar, ou se o homem não pode te dar nada, ele também não pode te tirar aquilo que Deus deu. Entendeu? Então assim, funciona dessa maneira. Porque a bênção a qual nos referimos, ela não vem especialmente dos homens, mas a bênção que nós nos estamos referindo, ela vem direto do trono de Deus. Imagine agora o Deus do universo deixando lá a sua glória e o seu esplendor e colocando suas preciosas mãos neste instante sobre a sua cabeça e te abençoando, liberando favor, liberando a bênção e a direção sobre a sua vida, entregando cura, entregando um poder disruptivo para que você venha romper com todos os obstáculos. Você não é limitado, amém? Você não é limitada, nada te faltará, porque você tem a bênção de Deus na sua vida. As mãos de Deus, elas te capacitam a derrubar gigantes. As mãos de Deus nos mantêm seguros na fornalha ardente. As mãos de Deus abrem o mar vermelho para passarmos. As mãos de Deus fecham a boca dos leões famintos para que eles não nos destruam. Por quê? Porque é a mão de Deus que te abençoa. É a mão de Deus que te protege, que te dirige. É um favor sobrenatural, irmãos. Portas se abrirão, por quê? Porque a boa mão do Senhor está conosco. Uma cobertura que não deixa nada de mal nos acontecer. É um poder que vem do alto. A mão de Deus, quando nos abençoa, ela nos enche de capacidade, de habilidade, de dons sobrenaturais que você nunca sonhou ter. Mas a mão de Deus te confere tudo isso. Isso acontece quando Deus, Ele estende a sua mão sobre a sua vida. A palavra bênção, na versão bíblica ampliada, tem um significado, como o próprio nome diz, na versão ampliada, significa feliz, afortunado, invejado, próspero. Quando Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, lá em Mateus 5, verso 9, na versão ampliada, está escrito assim, sejam abençoados, felizes, afortunados, invejados e prósperos, os pacificadores. Então, bênção
É muito mais do que a gente pensa que é. Assim é que você deve se enxergar, sabia? Diga assim: eu sou abençoado, eu sou feliz, afortunado, invejado e próspero. Eu sou tudo isso, né? Não importa como foi a sua criação, não importa os perrengues que você já passou na vida até aqui. Assim que você sentir a mão de Deus a te abençoar, você então pode ter essa opinião a seu respeito. Nós temos ensinado muito isso aqui ultimamente, de que a sua maneira de pensar determina a sua vida. Então, irmão, irmã, deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus: uma mentalidade de bênção o levará a uma vida de bênção também. Tá? Se você enxerga a bênção de Deus em tudo, você então vai viver a bênção de Deus em tudo também. Nesse momento, eu estou olhando aqui para um grupo de pessoas, vocês aí também online, não um grupo de pessoas comuns, amém? Mas um grupo de pessoas extraordinário, um grupo de pessoas abençoadas, felizes, afortunadas, invejadas e prósperas. Essa palavra é uma palavra até nova que a gente costuma dizer aqui na pregação, invejado. É porque, às vezes, o seu estilo de vida, sua família, os seus negócios, eles são o sonho de consumo de muita gente, você não sabe. E tem muita gente que gostaria muito de viver a vida que você vive, viu, irmão? Viu, irmã? É uma pena que a palavra bênção se tornou tão comum em nosso meio. E muitas pessoas não sabem o seu significado. As pessoas encontram às vezes na rua, e aí, irmão, como é que você está? E o outro fala, na bênção. Às vezes nem discerne o que está falando, estou na bênção. Mas eu quero hoje apresentar aqui para você o significado real de bênção, de ser abençoado. É o poder para você ser feliz. É o poder do alto para você então experimentar algo extraordinário e ter uma vida invejável. Ter uma vida realmente num patamar onde as pessoas gostariam de estar também. A vontade de Deus, presta atenção aqui, é que as pessoas sejam iguais a você. Sabia? Essa é a vontade de Deus. Que elas sejam felizes, porque você é feliz. Que elas sejam prósperas, afortunadas, invejadas, porque é assim que Deus, Ele nos designou. Você e eu somos a propaganda de Deus aqui nessa terra. Nós expressamos a bondade de Deus através do nosso viver, do nosso testemunho. A vontade de Deus não é fazer de você apenas uma pessoa bem-sucedida, mas a vontade de Deus também é que você possa ser um instrumento para abençoar outras pessoas, para que outras pessoas também cresçam, sejam grandemente abençoadas como você já é. A Bíblia diz que Abraão era um homem muito rico. Ele tinha muito ouro, muita prata, ele tinha muitos servos, ele tinha muitos animais, rebanhos. Ele era tão próspero, mas tão próspero, que na sua época as pessoas oravam ao Deus de Abraão. O povo daquela época não conhecia a Deus, porque eles adoravam ídolos. E eles também não tinham uma vida religiosa. A única coisa que eles sabiam era que Abraão era um homem abençoado. Entendeu? Então eles oravam ao Deus de Abraão, porque eles viam em Abraão a prosperidade de Deus, a bênção de Deus. Abraão era tão favorecido que eles queriam servir ao Deus deles, ao Deus dele, por causa da vida e do testemunho também dele. Então Deus, Ele quer te abençoar de tal maneira que as pessoas queiram ter a sua vida,
queiram viver o padrão de vida que você vive. Elas verão a mão de Deus na sua vida, e como diz as Escrituras, eu separei também um texto muito importante aqui para deixar com vocês. Deuteronômio 28, diz assim, o Senhor lhes concederá grande prosperidade. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Está vendo aí, irmãos? Aí você fala, pastor, mas essa palavra não soa um tanto arrogante? Aí entra a questão da modéstia. Essa palavra não é um tanto arrogante? Não, porque nós não estamos, irmãos, nos gabando de quem nós somos. Nós estamos falando de quem Deus é. Essa é a grande diferença. E outra, falar aquilo que você é, mas não é, dizer que você tem algo, mas não tem, isso é pecado. Mas dizer o que você é, dizer o que você tem e o que você pode fazer, isso não soa de forma arrogante, desde que você acredite toda honra, toda glória ao Senhor. Agora você precisa fazer um acordo com Deus. Muitas vezes eu observo que o homem, ele se auto-sabota. Deus quer te abençoar, Deus quer liberar uma palavra de bênção na sua vida, uma palavra de conquista, mas aí você entra com a dúvida, aí você entra com o medo, aí você entra com a incredulidade. Você tem que decidir o que você é. Se você é crente ou se você é incrédulo. Se você de fato depende de Deus ou você depende de você mesmo. Você tem que entrar num acordo com Deus para você ser abençoado. Porque Deus, Ele opera o seu poder numa atmosfera de fé. Quando Jesus voltou na sua cidade natal, a Bíblia diz que ali em Nazaré, Ele não pôde realizar nenhum milagre. Apenas algumas poucas curas, porque o povo daquela cidade não tinha fé. Então, aonde não tem uma atmosfera de fé, um vaso de fé, o poder de Deus, ele deixa de ser manifesto. Então, você não pode cancelar uma bênção de Deus com uma palavra de dúvida, com uma palavra de medo, ou com pensamentos negativos. Eu nunca serei alguém na vida. Eu nunca vou encontrar a pessoa certa. Você não pode falar isso, tem que ter cuidado. Tem que fazer, zipar a sua boca. Não deixe a sua boca sabotar os planos do Espírito Santo na sua vida. Quando Deus diz que tem algo novo para você, diga: sim, Senhor, eu quero, eu recebo, eu estou pronto, meu nome é fui. É assim que você tem que responder ao Senhor. Há uma bênção sobre a sua vida, e ela vai passar por cima de toda vontade contrária, porque a vontade de Deus é soberana e prevalece. Vai fazer com que o impossível se torne possível, vai fazer com que o invisível se torne visível, e que o incrível se torne crível. É esse o Deus que nós cremos, é esse o Deus que nós pregamos, é o Deus da fé, é o Deus que abençoa. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Isaac. Lembra que eu falei que o patriarca, antes de morrer, impunha suas mãos sobre o seu filho para abençoá-lo? Isaac foi o filho de Abraão. Havia uma grande fome sobre a terra ali em Gerar, e a comida era muito escassa, não chovia há meses, mas a bênção de Deus estava sobre a vida de Isaac.
A bênção de Deus não se apartou dele, mesmo naquele cenário de crise. Ele até quis ir para o Egito, mas Deus falou: não, fica aí, eu vou te abençoar aí onde você está. A bênção de Deus na vida de Isaac fazia-o prosperar, enquanto que Abimeleque e os filisteus só lutavam, se esforçavam, perdiam e sofriam. Irmãos, os filisteus eram um povo que não temia a Deus, eles adoravam os ídolos. Isaac não. Isaac era servo do Deus de Abraão. E há uma diferença entre aqueles que adoram os ídolos, daqueles que adoram a Deus. Você concorda comigo? Tem que ter uma diferença entre você e a pessoa que não adora a Deus. Tem que ter um diferencial, tem que ter uma marca. Não é que as pessoas sejam más, mas é pela bênção que está na sua vida. É que a mão de Deus é que faz a grande diferença. Lá em Malaquias 3,18, diz assim: olha, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então tem diferença. Os filisteus só viviam reveses, mas Isaac só prosperava. As circunstâncias eram as mesmas, não havia diferença. Não estava chovendo nem para Isaac e nem para os filisteus. A coisa estava difícil tanto para um como para outro. Mas por que só um prosperava? Essa é a grande pergunta. No versículo 12 de Gênesis 26, diz o seguinte: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Aí então os filisteus tiveram uma ideia, a ideia de entulhar os poços de Isaac. Ele cavava um poço, dava água. À noite vinham os inimigos e entulhavam o poço. Quando ele chegava de manhã, estava entupido. Ele cavava outro, em outro lugar, saía água. Eles perseguiam, e quando chegava lá, eles entulhavam, e no outro dia estava também entupido, e assim foram diversas vezes. Mas, irmãos, a mão do Senhor estava sobre a vida de Isaac. Mas a mão do Senhor estava sobre ele, e os seus próprios inimigos o reconheceram. Olha o que diz aqui o verso 28 e 29. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo, porque tu és abençoado do Senhor. Não adianta. Uma vez que você recebeu a bênção de Deus, os inimigos, eles vão querer fazer aliança com você, porque eles reconhecem que a bênção está na sua vida. Talvez veio daí aquele ditado que diz o seguinte: se eu não posso com eles, eu me junto a eles, né? Então é assim que nós conquistamos os nossos inimigos. É isso que Paulo, ele quis dizer sobre mais que vencedores. Mais que vencedor é quando você vence o inimigo e você faz com que o inimigo venha para o teu lado e você consegue conquistar o inimigo. Isso é mais do que vencer. É uma vitória dupla, é a bênção do Senhor. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo sobre a bênção de Deus sobre a sua vida? Quantos declaram que tem a bênção de Deus sobre a sua vida? Diga amém. Glória a Deus. Em Números 22, o rei de Moabe, ele pagou o profeta Balaão para amaldiçoar Israel. Lembra dessa história? Lá no versículo 12, diz o seguinte: então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo
abençoado. Ao invés então de amaldiçoar o povo, quando Balaão abria a boca, ele abençoava o povo. Já viu isso? Ele abençoava e não conseguia amaldiçoar. Ele tentou isso por 3 vezes e o rei de Moabe ficou furioso com ele, porque cada vez ele dobrava a comissão. E cada vez que ele dobrava a comissão, quando Balaão abria a sua boca, ele abençoava ainda mais. Foi então que Balaão declarou ao rei de Moabe e disse: eu não posso amaldiçoar quem Deus já abençoou. Irmãos, a bênção de Deus é algo tremendo. A bênção de Deus é o grande referencial da nossa vida. Nós não podemos admitir viver debaixo de outro jugo, senão a bênção do Senhor. Você pode dizer: ah, pastor, eu acho muito difícil alguém ter inveja de mim. Aí começou de novo, né? O blá blá blá, né, irmão? Ah, eu acho muito difícil, pastor, porque cá para nós, né? Eu sou uma pessoa tão comum, eu sou uma pessoa tão cheia de defeitos, eu sou uma pessoa que eu não tenho dinheiro, não tenho prosperidade, os meus negócios também vão de mal a pior. Deixa eu falar uma coisa para quem pensa dessa forma, talvez você assistindo. Se você por acaso pensa dessa maneira, para início de conversa está errado. Você não pode dizer isso. Até porque, digamos que você tenha razão, mas esta é a sua realidade hoje. Você não sabe como será a sua realidade amanhã. Então você não pode declarar de forma negativa a seu respeito. Você tem que entender de que a sua vida não termina hoje, irmão. Deus tem muito mais, infinitamente além, para nos revelar no dia seguinte. É uma coisa tão simples da gente entender, tão fácil, que a gente dá até para ilustrar. Hoje à tarde, eu assistia a última corrida de Fórmula 1 com meu filho. E não sei quem assistiu essa corrida, mas o vencedor, a corrida teve 58 voltas. O vencedor ficou 57 voltas atrás do primeiro colocado. Na última volta, aconteceu lá um acidente, entrou uma bandeira amarela na pista, todos se igualaram, e a estratégia dele foi melhor do que a estratégia daquele que achava que já estava ganho. E então na última volta, ele conseguiu ultrapassar o primeiro colocado e se tornou campeão mundial de Fórmula 1. Estou falando do Verstappen, aquele piloto. Irmãos, eu fiquei olhando para aquela situação, foi o ano inteiro à frente. Aí de repente, no último dia, tudo deu errado. Ele largou em primeiro, mas ele não consegue explicar como que ele perdeu a posição em primeiro lugar. Mas eu quero te dizer uma coisa: nunca diga que a vitória está perdida. Você não sabe o que vai acontecer na última volta da sua vida. Você não tem ideia do que Deus tem preparado para você nos próximos dias. Então não declare de forma negativa coisa alguma a seu respeito. E hoje, mais ou menos a esse mesmo horário, esse piloto, ele está sendo bajulado pelo mundo inteiro. Quantos milhares e milhões de seguidores ele passou a ter de 2 horas da tarde até agora. Agora, todos querem procurá-lo, todos querem entrevistá-lo, todos querem sentar à mesa com ele, porque ele venceu. Então, irmãos, é essa a vitória que Deus tem para nós. As pessoas, elas precisam olhar para você e elas precisam ver a vida delas espelhada na sua vida. É assim que fazemos discípulos. Como os patriarcas do Velho Testamento colocavam suas mãos sobre os seus filhos e os abençoavam, o Deus Altíssimo
está nesse momento estendendo as suas mãos sobre este lugar, só para te abençoar, só para proteger você. E você receberá uma bênção que vai te levar a lugares que você nunca sonhou um dia chegar. Amém? A bênção de Deus, ela será capaz de fazer você realizar sonhos que você nunca sonhou realizar, que hoje parecem impossíveis, mas com a bênção de Deus sobre você, você pode dizer novamente comigo: eu sou abençoado, eu sou feliz, eu sou afortunado, eu sou invejado, eu sou próspero, porque Deus me abençoa. E se você fizer isso, se você crer nessa palavra, eu também creio e declaro que assim como Isaac, o seu trabalho dará fruto 100 vezes mais. Você prosperará no meio da crise, no meio da pandemia, os seus poços serão sempre cheios, os seus inimigos terão inveja de ti, aqueles que te perseguem vão passar para o seu lado, assim diz o Senhor. E se você recebe essa palavra nessa noite, diga amém e diga graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos ler agora o último versículo juntos, que eu vou colocar aí para você acompanhar. Diz o seguinte, vamos ler? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim, eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei, diz o Senhor. Recebe a bênção de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus.